Agora, no Corinthians, a notícia, o Lavieri, além do Corinthians, o Augusto Melo acordar de manhã e contratar algum jogador, é uma outra coisa. É essa história do Big Brother, câmeras escondidas, um negócio meio esquisito aí no Corinthians, né? Pois é, um negócio estranho e que eu lendo, eu fiquei pensando, né? Quais as possibilidades? Quem colocou? Porque a gente tem um grupo que comanda o Corinthians há 15, 16 anos, é o mesmo grupo, que era do Willian, Andrés, esse grupo que seria representado pelo André Negão caso ele fosse eleito. E agora tem um grupo novo entrando que é com o Augusto Melo. Quando esses negócios foram colocados, sabe? Porque às vezes o negócio está ali há 5 anos. Então alguém colocou para olhar o Duílio e descobriram agora, a gente não sabe. Ou foi colocado faz uma semana, aí sim foi da gestão do Duílio para espiar o Augusto Melo. Então a gente tem que esperar um pouco mais dessas investigações para entender da onde que veio, da onde que esses instrumentos, da onde que esses equipamentos aí que estão fazendo essa espionagem vieram. Porque a gente não tem muita certeza, né? Quem estava espionando quem. Agora, é uma loucura. Teve esses tempos, teve na CBF também, né? Descobriram também equipamentos ali. Agora, hoje em dia, tem caneta que, que grava a conversa, que tem câmera, tem coisa no interruptor, na lâmpada, tem câmera escondida em tudo quanto é lugar. Então, assim, é um negócio assim, absolutamente maluco, mas que a gente, sinceramente, não tem como tirar nenhuma conclusão ainda. Acho que seria até leviano da nossa parte aqui falar: olha, estavam espionando Augusto Melo, olha, estavam espionando. Não dá para saber, tem que esperar um pouco mais essa investigação. Mas assim, é bom que essa investigação vá bem a fundo, porque é um negócio extremamente bizarro, é um crime, não tem como você imaginar que tinham instrumentos escondidos na sala do presidente do Corinthians, cara. É um negócio realmente surreal, meio de máfia, meio de série de Netflix, assim, da vida. Sinceramente, é um negócio louco. Não consigo entender, mas eu quero ter mais novidades aí da investigação. Não sei se é a Polícia Civil, polícia, sei lá quem que vai tomar a frente dessa investigação, mas para ter certeza, porque para mim hoje é um negócio completamente aberto. Pode ser qualquer grupo espionando qualquer um. Pode ser o Andrés espionando o Duílio, pode ser o Duílio espionando o Augusto, pode ser tudo. Ainda quero ter mais novidades para poder ter uma conclusão. A única conclusão que eu tenho até agora é que é realmente um negócio surreal. Ocasão, não o fato em si dessas câmeras e tal, mas isso também dá uma medida da administração do Augusto Melo. Desde a campanha, até depois da campanha, não tem um dia que não tem alguma coisa do Augusto Melo falando alguma coisa da administração anterior. Não, porque antes era assim, porque venderam não sei quem eu não queria, porque não sei, agora tem câmera, né? Parece que ele está em campanha ainda. E não É. só está em campanha, como está contratando todo mundo, e esse negócio está deixando todo mundo com o cabelo em pé. Olha, eu acho assim, eu vou numa linha bem parecida com o Danilo. Esse caso é gravíssimo. Se for realmente, se tiver isso realmente, é gravíssimo. Não importa quem tenha feito, é criminoso. Isso aí é criminoso. Né? É um crime pesado. É espionagem. Né? Então tem que ser investigado mesmo. Eu até fiz antes a analogia, né, do filme Todos os Homens do Presidente, do caso Watergate, que tinha o Garganta Profunda, que era o cara que sabia tudo o que tinha acontecido e estava passando para os jornalistas, né, investigarem. Então, se não tiver um Garganta Profunda nessa história, e além da polícia civil, militar ou federal, sei lá quem, investigar, precisa de 2 jornalistas. Eu vou até dar uma sugestão para o UOL, que tem o UOL Investiga. Aí, Aí, ó. é uma grande investigação para o UOL Investiga, porque será dificílimo a gente chegar num caminho sem alguém que não desista de investigar. E isso aí é um crime tão sério que não pode, daqui 10 dias, ninguém falar mais no assunto. Entendeu? Perfeito. Se ninguém falar mais no assunto, nós temos que falar, ô Augusto, de onde você tirou essa história? Não é? Pô, por que Sim. parou de falar? É tão grave e parou de falar? Então, jogar uma coisa pública que agora não tem mais volta. Agora tem que ter uma explicação, tem que correr atrás de uma explicação, tem que ir atrás de quem fez, tem que saber o porquê e quando e por que estava acontecendo aquilo. E aí, além da investigação policial, tem que ter uma investigação jornalística, que o jornalista não desiste. Perfeito, perfeito. Agora, o Danilo, além dessa questão das câmeras, que me parece muito grave,
Porém, o Corinthians tá seguindo sua vida, está seguindo sua vida contratando. Contratou um monte de jogador. Eu vou repetir de novo. Arnaldo Ribeiro, nosso companheiro aqui, cunhou a seguinte expressão: o Corinthians está fazendo um mercado europeu. E a nova do mercado, a nova não, a mais uma do mercado europeu do Corinthians é a insistência do Corinthians em contratar o Luiz Henrique, aquele cara que surgiu no Fluminense, está no Betis. O clube espanhol está pedindo 18 milhões de euros. E o Corinthians aceita conversar por 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. 12 milhões de euros é mais ou menos, é quase ou perto do que o Flamengo gastou para contratar o De La Cruz, por exemplo. Sendo que o Flamengo tem uma situação financeira, ao que se sabe, mais tranquila do que a do Corinthians. Saudável. A pergunta que não quer calar: a grana da Vai de Bet não chegou ainda, só 20 milhões. A grana do Moscardo, o negócio parou. Talvez não venha, talvez ele nem seja mais vendido. Da onde vem isso aí? Tá todo mundo querendo saber. Ah, não, mas tá contratando para pagar lá na frente. Uma hora a conta chega, não é? Na verdade, assim, né? Nos últimos anos a conta tem aparecido de maneira consistente. A gente vai lembrar quando o Corinthians contratou o Rojas, a notícia era que talvez não pudesse registrar o Rojas porque estava com atraso de salário e que tinha clube ameaçando ir na FIFA. E se você vai na FIFA, dependendo do seu atraso, você toma um transfer ban. A grande questão é que quando essa nova gestão assumiu, ela prometeu uma administração diferente, responsável e tudo mais. Temos que pontuar algumas coisas aqui. O Vai de Bet é um novo patrocinador, o maior patrocinador master, já pagou de uma forma adiantada, mas vai pagar de mês a mês. Então, como você falou, o dinheiro não está todo no caixa. Daria para você fazer uma engenharia financeira, que é o termo da moda, de pagar aos poucos, de acordo com as suas receitas, o que todos os clubes fazem, parcelam e tal. Na verdade, nem clubes, todo mundo, né? Todo mundo tem um cartão de crédito, pensa, vou comprar tal coisa aqui, tantas vezes, eu recebo tanto por mês, faz uma conta ali e você consegue fazer uma forma de pagar e uma forma de ficar saudável. A grande questão é, essa administração, ela prometeu que entraria para resolver os problemas do Corinthians. Quais são os grandes problemas do Corinthians? Dívidas que você não paga, elas vão acumulando juros. Vai ficando cada vez pior para você administrar essa situação. E aí chega ali na frente, você está em 2024, você precisa adiantar uma verba que você ia receber em 2025, 2026, 2027, para pagar as contas de 24. E o que isso acarreta? Quando chegar lá na frente, em 27, você não vai ter aquela verba que você adiantou, sei lá, de televisão, ou da Nike, ou enfim, qualquer verba que você adiantou, para pagar as contas de 27. Então isso vira uma bola de neve. O que o Corinthians deveria fazer, e tem a receita aí, Palmeiras, Flamengo, de formas diferentes, Fortaleza, Atlético Paranaense, times que se reestruturaram numa questão financeira, que aproveitar que está recebendo tanta grana assim da Vai de Bet, de outros patrocinadores, o papo é que a camisa do Corinthians vai passar a valer 200 milhões de reais, o que é um belíssimo valor, enfim, é um upgrade muito bom para o Corinthians nesse sentido, poderia aproveitar e limpar, reestruturar a casa, usar 2024 para tirar os problemas da frente e fazer mais ou menos como o Flamengo e o Palmeiras fizeram em 2013, 2014, naquela temporada ali que os times pararam de gastar, para poder entrar numa sequência, não de repente ganhar uma Copa do Brasil e ficar mais 10 anos sem ganhar nada, de repente ser campeão brasileiro e ficar 5, 6 anos pagando dívidas atrasadas, não, você fica um ano mais ou menos ali lutando por uma sexta, sétima posição, para depois você entrar numa sequência vencedora. Então o Corinthians poderia aproveitar esse aumento de receitas para melhorar essa questão, mas não, a impressão que a gente tem, pelo menos nesse momento agora, é que o Corinthians está pegando tudo que está ganhando e já pondo no mercado, e já contratando algum time forte. Pode dar resultado? O Corinthians pode entrar, pode ganhar o Brasileirão, pode ganhar a Copa do Brasil, ser um ano incrível para o corintiano, um ano memorável em questão de títulos, ganhar mais receitas ainda com os prêmios, e aí você se reestruturar em 2025. Mas pode acontecer o que aconteceu com o Atlético Mineiro, por exemplo, que era um time que pegava até empréstimos dos 4Rs, do Menin e tudo mais, pegava dinheiro para contratar, para pagar folha salarial, e chegou num ano que não ganhou nada, você ficou numa dívida de passou do bilhão, coisa que o Corinthians, inclusive, já está nessa casa, né? Sem considerar a questão do estádio. Então você chega num momento, o Atlético Mineiro teve que virar uma SAF, curiosamente, para quem estava devendo bilhão, que era no caso do Menin e dos outros R, e a gente não sabe muito bem o que vai ser do Atlético Mineiro agora. Tem um dono.
O Corinthians, eu não consigo ver o Corinthians virando SAF. E tem uma dívida absurda, mas não tem ninguém que chega ali e parece ter a coragem, e aí a expressão que o Mauro César usa muito, de tomar o remédio amargo que os outros times tomaram. O Corinthians não parece ter alguém que tenha coragem de chegar e falar, olha, a gente vai passar um ano difícil aqui, mas em 2025, dali para frente, ponto. Vamos ganhar, vamos ter receitas atrás de receitas. Por quê? Porque o Corinthians é o time que, mesmo sem ganhar nada, tem a capacidade de chegar na casa do bilhão com receitas como o Flamengo tem. O Corinthians e o Flamengo, historicamente, são os times que mais ganham com TV, mais ganham com patrocínio, mais ganham com bilheteria. Então o Corinthians poderia se reestruturar. O que a gente está vendo agora é o dinheiro que está entrando está sendo redirecionado diretamente para o mercado. Então as dívidas do passado vão continuar sendo um problema para essa gestão do Augusto Melo e podem ser um problema ainda maior para quem assumir daqui 3 anos, quando o Augusto Melo terminar o mandato dele. Pelo menos por enquanto a gente vê o Corinthians investindo muito no time, mas não se preocupando com o problema que é quase um problema estrutural para o Corinthians. Ainda tem outros jogadores na jogada aí. A gente falou um pouco do Luiz Henrique aqui, que o Danilo falou sobre essa questão da grana do Corinthians, 12 milhões de euros é muita grana. E tá tentando também o Caio Alexandre, do Fortaleza, que também é difícil, Fortaleza não quer negociar, mas ontem já chegou o Gustavo Henrique. O Corinthians está criando um novo time, Casão. Então, o Corinthians ele tem um modo de pensar completamente diferente que teve o Palmeiras e o Flamengo. O Corinthians ele tem uma expectativa de sempre aparecer um patrocínio gigantesco para pagar a dívida. Ele não quer deixar de gastar para pagar a dívida e amenizando o problema financeiro do Corinthians. Não, qualquer um que entra ali fica desesperado para ganhar títulos, não para resolver o problema financeiro. E a bola de neve vai crescendo, crescendo, crescendo. O que o Danilo falou é exatamente o que o Corinthians deveria ter feito. Né? Chegou um patrocínio master com uma grana gigantesca. Cara, faz umas contratações pontuais para fortalecer o time, né? Para não ficar correndo risco de rebaixamento, mas vai quitando dívidas, vai diminuindo a dívida, vai diminuindo para o time daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos ter uma vida saudável, porque a receita do Corinthians é enorme, como é a do Flamengo. Só que o Corinthians, o que entra, sai. O que entra, sai. E aí, chegou um momento na história que só sai, porque não entrava, só sai, e aí o Corinthians está nessa situação. Em relação às contratações, é a seguinte, são todos bons jogadores, mas são todas apostas. Todos eles que estão chegando, todos eles que chegaram e que os nomes que estão falando para vir para o Corinthians, né, entra no mesmo estilo do Matias Rojas. Jogava pra caramba lá no Racing. Quando o Corinthians foi contratar, parecia que estava contratando o Maradona. O que se falava do Matias Rojas era assim, uma coisa impressionante. Eu falei, quantos anos tem esse cara? De que lugar que ele é? Aí vai, Paraguai. Quantas vezes ele foi para a seleção? Pouquíssimas. Não é titular da seleção do Paraguai, que nem para a Copa foi. E ganha uma fortuna no Corinthians. Foi uma aposta. Não foi vendido como uma realidade. Né? Vendido pelo próprio Corinthians. Né? Vendido para publicamente, o Corinthians, o Duílio, vendeu a imagem do Matias Rojas para o público como se fosse uma realidade. E ninguém, ou poucas, né? Os jornalistas sim, mas os torcedores não se preocupam com isso, não vai ver o histórico, não vai ver quem é o cara, quantos anos tem, de que país que ele é, quantas vezes ele jogou na seleção do país dele. E que seleção que é. Então o Matias Rojas veio dessa maneira. E esses caras estão vindo da mesma maneira. Da mesma maneira. São jogadores, tem jogador que disputou a Copa do Mundo, mas tem jogadores que. Todos eles que estão vindo para cá pela primeira vez, praticamente, e não tem a mesma ideia do que é jogar no Corinthians, do que é a pressão do Corinthians. Não é uma realidade. São caras que podem realmente fazer o time do Corinthians dar um salto de qualidade técnica e tática. E são. Mas nós não temos nenhuma garantia, que é diferente, por exemplo, do De La Cruz. De La Cruz pode chegar no Flamengo e não jogar bem. Pode ser. Mas é uma contratação de realidade. O
O De La Cruz jogou no River muito tempo, seleção e tudo mais. É um cara que chega ali e vai, teoricamente, resolver o problema. Então o Corinthians está gastando um monte de dinheiro, né, desesperadamente, porque ele quer fazer um time forte, ele quer ganhar títulos, né, em jogadores que são apostas ainda. Pode ser que dê certo? Pode. Eu torço para que dê certo mesmo. Mas pode ser um grande tiro no pé, gastando essa dinheirada toda. O próprio Luiz Henrique, gente. O próprio Luiz Henrique jogou muito bem no Fluminense. Pô, impressionante mesmo como jogava. Foi pro Betis, né? Não foi legal, porque senão o Betis não estaria interessado em vendê-lo. O Corinthians vai trazer. Se ele jogar o que jogou no Fluminense, maravilhoso, né? Mas é um jogador jovem que não deu certo na Espanha. E está voltando, pode voltar para o Corinthians. Perfeito. E Tirone, só para não deixar passar, a notícia do dia 28 e 29 de dezembro era que Matias Rojas estava ameaçando ir para a FIFA. Para rescindir o contrato dele. Exatamente. Porque não estavam as coisas pagas em dia, o salário, coisa do empresário. Então, assim, não é que é uma coisa de muito tempo, faz nem 10 dias, essa era a notícia do Corinthians. Qual?